Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Henrique e irei fazer a apresentação da aplicação do jogo do disco como uma atividade substitutiva para a aula presencial do sábado. Como já dito, né? Eu apliquei o jogo do disco essa semana mesmo, na terça-feira. A aplicação ocorreu bem. Eu usei como base o material desenvolvido no módulo 1. Antes de iniciar a aplicação, eu entrei na sala, conversei com eles normalmente, dei bom dia, perguntei como eles estavam, né, que foi meu primeiro contato com meus alunos após esse recesso de São João. E antes mesmo disso, eu tinha solicitado que eles levassem moedas de... Solicitei que eles levassem as que eles conseguissem, de 10 centavos, de 5 centavos, de 50, de R$1. Avisei no grupo da escola, isso. Aí alguns levaram, outros levaram dinheiro em papel lá, como tem cantina, pediram para trocar lá no dia com o papel da cantina, aí conseguiram trocar. Aí peguei, eu fui já preparado para, porque eu tinha em casa 10 moedas de R$1 e de 5 centavos. Só que eu queria fazer a aula de um jeito que a gente conseguisse aplicar outras moedas. Meu plano foi esse, aplicar outras moedas. Vamos supor, como exemplo, a de 10 centavos, de 5 centavos, de R$1 e a de 25, como exemplo. Lá no momento, a gente, como eu já tinha levado a de R$1 e de 5 centavos, a gente iniciou. Vou explicar daqui a pouco como foi que foi o decorrer da aula, mas a gente usou as moedas de R$1, de 5 centavos e de 10 centavos, por conta do tempo. Eles quiseram trabalhar mais. Professor, vou fazer com outras moedas. Só que o tempo não deu. A gente só fez essas 3 moedas. Sim. Agora, como foi que ocorreu essa aula? A aula se deu início. Eu peguei o material que a gente... Eu abri até ele aqui no celular, só para mostrar. Eu queria até apresentar em slide, mas aula aos sábados para mim não dá. Mas beleza. Eu utilizei esse material como base. Aí, né, para contextualizar, falei um pouco sobre a probabilidade do nosso cotidiano. A gente fez uma breve discussão sobre... Aí eu fiz as perguntas, né, incentivando a discussão sobre... gente, e aí? Quais materiais vocês acham que dá para trabalhar a probabilidade? Eu perguntei o dominó, a gente poderia trabalhar como... Eles foram respondendo, né? Professor, também tem o Uno, tem o baralho. Aí eu falei o Uno, a gente poderia trabalhar como? Eles responderam, professor, a gente poderia saber, né? Olhar no manual quantas cartas tinha. Aí vamos supor, se tem 4 cartas de mais 4, se essas 4 já saiu, então não tem chance nenhuma mais de aparecer ela. Tipo isso, ou seja, ajudaria a contagem dos jogos, a eles montarem a estratégia dos jogos. Aí após essa contextualização, eu comecei a falar sobre esses são jogos já prontos, mas a gente também poderia criar jogos para trabalhar a probabilidade. Eu peguei e introduzi o jogo do disco com eles. Aí fui explicando as regras. Aí eu peguei e fiz as perguntas que está aqui no material, que está o título assim, atividade 2, algumas questões para pensar. Após toda essa contextualização, eu fiz essas perguntas com eles. Como proceder com os lançamentos para que sejam aleatórios? Aí eu até anotei algumas perguntas aqui no diário. Eu fiz a anotação das respostas deles, né? Eles responderam: professor, para o lançamento ser aleatório, eles podemos, né, no caso, porque eu falei, gente, a gente vai montar agora algumas regras para nosso jogo. Aí eles falaram, né, a gente pode jogar com o olho fechado, ou jogar tipo good, no caso, pegar a moeda e lançar assim, tipo good. Outros falaram, professor, a gente pode jogar para cima. Aí isso eles vão dando as ideias, beleza, na hora que vocês forem jogar, a gente pode incrementar essas ideias. Aí eu perguntei, fiz a segunda pergunta. Um jogador ao lançar a moeda chega bem perto e mira no centro de um quadrado. Seu lançamento é aleatório? Foi unânime, todo mundo disse que não.
A terceira, o que acontece se fizermos 1000 lançamentos com a moeda, cujo diâmetro é maior do que o lado do quadriculado? Essa pergunta aqui, uns ficaram, professor, como assim? Só que outros responderam logo, professor, não tem como, porque se a moeda passar do quadrado e o senhor falou que não pode tocar nos lados, né, na borda do quadriculado, então não tem como, porque toda vez que você lançar, vai tocar em alguma borda. Exatamente isso. Então, a probabilidade é quanto? É falado zero. Aí teve um até que brincou, ei professor, mas se eu lançar a moeda e a moeda cair em pé? Aí eu falei, mas observe, a base da moeda pode não tocar no quadriculado, mas se você olhar, o diâmetro dela não vai estar ali em cima da linha? Ele, verdade. Pois é, então a probabilidade é zero. A quarta, um estudante, ao desenhar um quadriculado, usou um pincel de ponta grossa que faz linhas de 3 milímetros, o que muda. Aí eu peguei o quadriculado, eu não montei com eles. Como eu já fiz um relatório sobre o jogo do disco, eu peguei já uma malha que eu tinha feito do relatório já para economizar tempo da aplicação, porque a gente só tinha 2 aulas. E utilizei já a malha que eu construí em casa com o lado de... Eu até anotei aqui. O lado do ladrilho tinha 6,4 centímetros, então eu trabalhei com ele com os lados do ladrilho de 6,4 centímetros. Aí eu perguntei, gente, se a gente engrossar essas letras, o que vai acontecer? Aí muitos responderam também, professor. Aí eu perguntei, né, a probabilidade da pessoa ganhar vai diminuir ou aumentar? Aí falaram, professor, vai diminuir, porque vai tomar mais espaço da moeda cair sem tocar nas bordas, no caso nos ladrilhos. Aí eu fui para a quinta questão. Um estudante foi solicitado pelo professor a fazer 200 lançamentos de uma determinada moeda. Teve a seguinte ideia para acelerar a contagem. Arrumou 10 moedas iguais e lançava as 10 moedas simultaneamente. Assim fez apenas 20 lançamentos, mas contou 200. Isso pode? Todo mundo respondeu também que sim. E eu fiz exatamente isso durante a aplicação. Fui pedindo para eles lançando, como tinha já 10 moedas de R$1, 10 moedas de 5 centavos, e eles conseguiram 10 moedas de 10 centavos, a gente fez, cada um foi lançando 10 vezes. Se for válido o lançamento de várias moedas de uma vez, para acelerar a contagem, o que fazer se em um determinado lançamento duas moedas ficarem sobrepostas? Isso também a gente foi decidido. Gente, se cair fora da malha desenhada, ou cair, ou ficar sobreposta, o que a gente pode fazer? Aí falaram, professor, se cair, a gente decidiu, né? Se cair fora da malha quadriculada, refaz o lançamento. Se for de sobreposta, considera. No caso, se uma moeda ficar sobreposta só metade, essa daqui ficar na linha, não considera. Mas se é de cá, ficou sobreposta, ficar dentro do quadriculado, considerar. Aí nisso a gente fez os lançamentos. A gente fez... Eu tenho até as fotos aqui, só que no vídeo não tem como mostrar as fotos. Mas eu vou abrir aqui na galeria só pra ter uma ideia. Não sei se vai ter como ver, mas aqui tá as fotos tá refletindo, não vai ter como ver. Mas eu tirei as fotos do quadro, beleza? Aqui são as tabelas de lançamentos que a gente fez, com a quantidade de acertos, com base no material mesmo, com as jogadas, a quantidade de moedas e os acertos que as pessoas foram tendo. Utilizei as medidas no material também do diâmetro de cada moeda. Aí a gente fez a comparação no final. Pelo dado experimental, qual a probabilidade de acerto? Tanto. Pelo dado que a gente utiliza a fórmula, qual a probabilidade de acerto? Tanto. Aí a gente fez a comparação do resultado da probabilidade de forma experimental e de forma algébrica, no caso utilizando a fórmula. A margem de erro eu não calculei, mas ficou ali com a margem ali de 5% de diferença. Já teve, se eu não me engano, eu tenho aqui anotado, mas eu não lembro qual foi a moeda. Mas se eu não me engano foi a de 5 centavos. Que deu, pelo cálculo e pelo lançamento, no caso pelo dado experimental, deu exatamente a mesma resposta. Aproximadamente a mesma resposta. Então, aí eu mostrei para eles, gente, aqui deu aproximadamente a mesma resposta. Aí nisso eu fui finalizando a aula, porque já tinha até acabado o horário. Aí finalizei.
Gostei da aplicação do jogo do disco. Desde quando eu conheci esse jogo, achei muito interessante. Os alunos também gostaram de participar. Alguns estavam até querendo usar o celular. Eu, gente, igual o celular, vai ter que prestar atenção. Aí alguns ficaram inquietos, não queriam participar. Mas depois que viram os outros se divertindo, vieram. Ah, deixa eu jogar também. Aí a gente foi anotando, pedi para alguns deles ir anotando quadros, lançamentos, resultados. E eu só fiz, de fato, a parte algébrica, utilizando aquela fórmula para calcular de forma algébrica a probabilidade. Mas a parte experimental, a maioria das coisas que fizeram foi eles. Eles gostaram e eu também gostei dessa aplicação. Eu creio que dessa forma ficou mais... Porque muitas vezes eles perguntam, professor, a gente vai usar isso para quê? Para quê? E depois eu fiz a contextualização de algumas utilizações do jogo do disco. Eles até ficaram com a ideia, professor, bora ver para replicar e tal. Então, pontos positivos e negativos, eu acho que os negativos foram que alguns ainda ficaram assim meio resilientes, não querendo participar. Mas de pontos positivos, muitos participaram, gostaram, pediram para ficar mais tempo, mas o tempo realmente tinha esgotado. E considerações sobre o experimento, acho que eu já falei no decorrer desse vídeo. Dei todos os detalhes que eu lembro. Eu creio que se fosse presencial seria melhor, até porque são 11 minutos de vídeo, já estourei o tempo para fazer mais comentários. Mas eu gostei bastante do experimento. É isso, não tem muito o que falar não. Gostei bastante. Penso em outras unidades que precisar trabalhar a probabilidade, levar novamente esse jogo para pelo menos introduzir o conceito, para eles observarem essa relação com o nosso cotidiano. Obrigado e nesse momento, boa tarde.